continuar dizendo: a glória vai continuar sendo minha. A glória vai continuar sendo minha. Ele é só o vaso que eu vou usar. E Deus vai encantar com Gideão, porque o próprio Gideão, no capítulo 6, o verso de número 15, ele vai dizer: Senhor, não é possível que o Senhor está me encontrando para ser o homem que vai libertar a nação de Israel. Por quê, Gideão? Eu sou o menor da casa do meu pai. Meu mineiro é o menor de Israel. Irmãos, e Deus vai de cima. Se Deus pudesse dar aquela gargalhada, Deus vai dizer: é exatamente por isso que eu estou te escolhendo. Porque de grande já passou alguns depois de você, antes de você, e não deu muito resultado. O Sansão foi um fiasco, tantos outros que passaram. Mas quando o Gideão diz: Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai, diz Deus, então está fechado o negócio. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus é especialista em levantar do mundo aquele que não é nada e colocar em lugares elevados. Mas esse mesmo Deus é especialista em tirar alguém de um patamar elevado e colocar lá embaixo para demonstrar a glória dele, o louvor é para ele, a adoração é para ele, tudo é dele. Então, segundo, Deus está chamando um homem improvável. Terceiro, a desigualdade na capacidade de confronto entre Israel e o seu adversário era gritante, mas era muita desigualdade. Quer uma prova? Olha o que diz o capítulo 7, o versículo 12. A Bíblia vai dizer assim acerca dos midianitas: eles eram como gafanhotos em multidão. Por isso que eu disse que era uma praga. O gafanhoto é praga. Eles eram como gafanhotos em multidão. Alguém já viu, irmãos, invasão de gafanhotos em lavoura? Alguém já viu? Aqui não acontece muito, não. Mas eu já vi. Irmãos, quando essas pragas chegam no milharal, irmãos, é questão de horas, se não for minutos. Aquilo destrói o milharal inteiro. E eles não vêm assim 200, 300 não. Aquilo é quase igual a legião de demônio. Eles passam, irmão, mas aquilo vem. Há um tempo atrás a gente viu aí, os jornais tiveram questão de trazer essa notícia. Lavouras na Europa estavam sendo dizimadas. Eles não sabiam, recentemente, estavam querendo colocar até uma barreira entre a Argentina e o Brasil, porque estava vindo aí uma praga de gafanhoto para cá, pensando o que a gente pode fazer nos ares, para que esses animais não cheguem nas nossas lavouras, porque seria um estrago. A Bíblia está dizendo que esse povo era como gafanhotos em multidão. Segundo, o capítulo 7, verso 12, a Bíblia diz que eles eram inumeráveis aos seus camelos. Os seus camelos eram homens que não vinham a pé correndo, eram homens que tinham animais apropriados para confronto. Alguém já teve a oportunidade, irmão, de subir num camelo? Não? Eu já tive. Irmão, depois você está subindo aquilo, você parece um Sansão. Você em cima daquilo, o bicho é um bruto, amor. O bicho é grande. Ele causa medo quem está embaixo. Você está em cima aqui, você se sente rei mesmo. Quando eu cheguei no Egito e deram a vontade de subir naquilo lá, eu me achava um faraó naquela época. Colocar aquele turbante da cabeça, que vestia uma capa, era sinônimo de poder, de autoridade, de grandeza. A Bíblia vai dizer que eram inumeráveis os seus camelos. Não tinha conta. E olha o que a Bíblia está dizendo desse povo. Versículo 12 do capítulo 7. Eram como a areia que há na praia em multidão. A Bíblia diz que é isso. Não é um grupo de soldados que está vindo. A Bíblia diz que eles eram como a areia que há na praia, em número de soldados que tinha os midianitas. É uma história fascinante, porque Deus vai utilizar da minoria desses homens para confrontar essa nação. Quarto, as estratégias de batalhas, além de serem poucas para Israel, ainda foram fracionadas. Já imaginou o que é isso? Somar é bom, mas as estratégias de batalhas já eram poucas e Deus ainda manda fracionar. Deus não manda dividir, viu?
Deus manda fracionar, porque divisão não existe no reino de Deus, tá? Ele fraciona, né? Ele não subtrai, ele fraciona. A diferença tem. Subtrair é você tirando. Deus, fracionar não, é você dividir a mesma quantidade em grupos iguais, para que eles, em locais estratégicos, criando, formando forças, possam atacar o adversário. Deus vai fracionar as estratégias da nação de Israel. Por quê? A Bíblia diz que Deus vai dizer para Gideão, vamos conhecer essa história, olha, reúne os corajosos, aqueles que podem ir para a guerra, 32.000 homens. Pensa, além dos medianitas, ainda era nada, mas 32.000 homens já é um bom começo. E Gideão, quem sabe, confiado naquilo, vai dizer: estou bem na fita, né? Porque de cara, sou ninguém, menor na casa do meu pai, a menina do meu pai é menor, e 32.000 homens me seguem, mas Deus está dizendo: Gideão, não vai pela aparência, não vai por aquilo que você está vendo, não vai pelas propostas, como disse Diácono antes, não, porque eu não preciso de muita gente. Fala o seguinte: manda voltar para casa os covardes e medrosos. Irmão, já pensou? Numa leva só 22.000 homens, numa vez só. Gideão sobra com 9.700 homens, 10.000 homens, porque 9.700 também não vão ficar. Depois que sobrou esses 10.000, Deus vai dizer: Gideão, ainda tem muito, irmão. Olha para Deus: Senhor, está de brincadeira, meu irmão, está de brincadeira. Se 32 já era pouco, 10 já é quase nada. Deus diz: ainda tem muita gente. Leva esses homens lá no meio. Irmãos, eu tive a oportunidade nesse lugar que supostamente foi onde Gideão levou esses homens. Mas não tinha outra alternativa. Ou o cara se lançava dentro daquele buraco para beber água, ou ele ficava em cima e arrumava um jeito de pegar com a mão assim e colocar na boca. Eram duas opções. Não tinha como pegar uma vasilhinha fácil, não. A Bíblia diz que esses homens são levados lá. E desses 10.000, 9.700 vai ser colocado de lado. Ele começa a imaginar: não foi muito bom não, mas 9.700 já dá para começar. Aí Deus diz: é os de lá, é os 300. Senhor, mas não, é os 300 que vai fazer a diferença. E a Bíblia diz que Deus ainda vai fracionar essa estratégia. Qual é a estratégia? Usar 300 homens. Mas Deus vai fracionar essa estratégia. Por quê? Deus vai dizer: olha, fraciona os 300 em 3 guarnições, 100 de cada lado. Então é extraordinário. Deus ainda vai dizer algo assim para ele assim, que vai tornar a história mais fascinante. Eu agora vou capacitar esses homens, mas eu vou colocar cada canhão, metralhadora, míssil na mão desses homens, que quem será os midianitas diante de vocês? Quem sabe, né, irmãos? De onde vai vir esse ouro? É fácil. Vai na casa do oleiro, lá em Israel, pega lá 300 vasos, né? Pega 300 tochas, pega 300 buzinas e põe na mão desses homens. Irmão, você já pensou? De 32.000 você sobra com 300 homens. Vai ter que fracionar esses homens em 3 equipes e vai colocar na mão desses homens as maiores armas que um exército para vencer o outro poderia ter: tocha, buzina e cântaro na mão. Irmãos, é história extraordinária, é algo fascinante. Irmãos, essa história, ela vai de encontro tudo que é regra, tudo que é estratégia de batalha, tudo que os irmãos imaginaram não está aqui. Tudo que os irmãos pensaram de estratégia de batalha não está aqui. Mas vai ser uma das maiores guerras que Deus irá vencer para a nação de Israel. Diante desse contexto todo, a Bíblia diz então que Deus vai usar esse homem Gideão. E Deus vai dar algumas estratégias para esse homem. Eu já vou caminhar para encerrar. Porque esse homem agora, ele sabe que Israel está vivendo um momento muito difícil. E olha, os midianitas, irmãos, sacrificavam tanto o povo de Israel, que eles plantavam, e quando eles estavam na expectativa de colher aquilo que eles plantavam, os midianitas desciam como uma praga, como um gafanhoto, arrancavam tudo que eles possuíam.
Os historiadores, entre eles, Flávio José, vai dizer que eles não tinham mais lugar para esconder, por isso eles optavam pelas covas, pelas cavernas, pelas fortificações das montanhas para fugirem dessa praga chamada os midianitas. E o próprio Gideão está utilizando de algo que não é apropriado com o que ele está fazendo. Gideão está malhando trigo para não deixar a sua casa morrer de fome no lugar onde deveria estar pisando uvas. Gideão está no lagar, onde fazia o vinho, tentando escondido ali trazer sustento para dentro da sua casa, porque na ilha era um lugar aberto, onde malhava o trigo, o próprio vento ajudava a conduzir a palha. Mas Gideão está tendo uma dificuldade muito grande, tendo que esconder no lagar, aonde ficava pisando as uvas, para tentar tirar algo para levar para dentro da sua casa. Tamanha era a investida dos medianitas contra a nação de Israel. E os historiadores vão dizer, eles tinham que esconder nas covas, nas cavernas, nas montanhas, para tentar fazer alguma coisa e levar para dentro de casa, para o sustento. Mas o texto vai mostrar para mim, para você, o texto que eu li, que Deus vai dar algumas estratégias, irmãos, para Gideão. E é sobre essas estratégias que eu quero falar nessa manhã. Serão as mesmas estratégias que Deus irá conceder a mim e a você para vencermos as batalhas que o inimigo tem levantado sobre as nossas vidas. Primeira estratégia, pastor, como é que nós vamos vencer então as dificuldades? A primeira estratégia que Deus nos dá, talvez seja das mais difíceis, mas a primeira estratégia que Deus deu a Gideão, aliás, que Gideão utilizou para vencer, Gideão usou a estratégia da adoração. A primeira estratégia de Gideão para vencer aquela batalha foi adorando ao Deus dos céus. Porque olha o que ele diz em Juízes capítulo 7, verso 15, a parte A. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho, qual é o sonho? Gideão vai até o arraial dos midianitas para ver como é que estava a situação. E chegando lá, os soldados estão contando um sonho um para os outros. Gideão ouve aquele sonho e ele entende: ei, Deus já está trabalhando sem a gente precisar de fazer muita coisa. A Bíblia diz que quando Gideão ouve aquele sonho, talvez
venceram essa batalha adorando ao Senhor. É fácil? Não é. Não é. Não é fácil adorar no meio da prova. Será que você teria condição, com o corpo todo dilacerado, como estava o apóstolo Paulo e Silas, chicoteado, amarrado, pés e mão em cadeia? Ah, Senhor, tem misericórdia da minha alma, que talvez se fosse eu, mas não é possível. Estou preso por causa dele, estou pregando a palavra dele, estou pregando. Mas Paulo e Silas, com os corpos todos dilacerados pelo chicote, pelo açoite, eles não reclamam, eles não murmuram, eles não vão entrar na onda dos demais presos e começar a contar as suas bravuras. Não, um vai olhar para o outro e vai dizer: o que vamos fazer? Vamos adorar, vamos cantar. Eles começam a adorar, a glória desce, eles adoram os seus baixos daquela cadeia, as correntes quebram. O próprio centurião preocupado agora em tirar a sua vida diz: ei, calma lá, fica tranquilo, não faz essa tal coisa. Todos nós estamos aqui. O Senhor enviou o seu anjo e arrancou as cadeias e abriu as portas. Adora o Senhor essa manhã. Está difícil, adora esse mesmo. Está complicada a situação, adora esse mesmo. O problema está maior. Ah, pastor, hoje está pior do que ontem. A sua adoração hoje tem que ser melhor do que de ontem. Porque quando você adora hoje, Deus visita a sua casa e a casa é resposta para a sua necessidade. Como é que se vence, pastor? Um povo que é tipo um praia, como gafanhotos, como a areia da praia. Como é que se vence? Venceram através da fé. A fé é algo extraordinário. A fé é algo extraordinário. Olha o que diz o capítulo 1 de Juízes, o verso 15, a parte B do versículo. Eu digo, versículo 15, desculpa. O capítulo 1, versículo 15, a parte B. E disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em suas mãos. Escute, Gideão está indo lá observar a situação. Imagina, Gideão chega e vê um arraial igualzinho à areia da praia. Ele ouve um sonho, e no sonho alguém estava dizendo que Gideão ia vencer a batalha. Será que ainda assim, ao olhar aquela quantidade de soldados acampados, cheios de camelo, será que ainda você deve ter comido muita carne de cordeiro essa noite, deve estar sonhando? Não, mas Gideão teve fé. Ele acreditou que a vitória viria da parte do Senhor. E o apóstolo, que quando escreve aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele deixa bem claro que a fé é a fé que nos move, é a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pastor, como é que eu vou vencer essa batalha? Porque olhando para ela, olhando para mim, ela é muito maior do que eu não vejo nenhuma capacidade em mim em vencer aquela batalha. É exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Não é porque eu sou capaz, não é porque eu tenho, mas é porque a minha fé nele é capaz de fazer obstáculos caírem por terra. Eu falei essa semana ali no Campo Alegre que Deus disse para Zacarias dirigir uma palavra para Zorobabel. Zorobabel, quem é esse grande monte diante de você, Zorobabel? Eu posso transformar esse monte em nada. Deus estava dizendo: Zorobabel, você está vendo um monte de problema, eu só estou vendo a solução. Enquanto você vê problemas, Zorobabel, enquanto você vê dificuldades, você vê opressão, você vê opositores, você vê a falta de recursos para construir uma casa, eu só vejo solução. Sabe por quê, Zorobabel? Quando você edificar essa casa, com todos os problemas, com as dificuldades que você está enfrentando, com as provações que você está passando, eu vou alegrar no teu coração, porque a glória que vai morar dentro dessa casa será maior do que a glória da videira. Sabe o que é isso? Tenha fé e ergue a sua voz e clame ao Senhor. Gideão venceu aquela batalha porque tinha fé no Deus no qual ele servia.
venceram através da organização. E aí você diz, pastor, você é muito enjoado, você é muito chato. Não, sou mesmo. E eu reconheço isso. Mas eu tenho pavor de gente desorganizada. Um dia eu até falei lá na outra regional, quer conhecer a casa de alguém, chega no banheiro da casa dele. Visita o banheiro. Se você chegar no banheiro, você não precisa de nenhuma outra parte da casa. Se você chegou no banheiro e viu que está tudo enchendo assim, o outro pode até ter um lençol assim já gasto, mas vai estar tudo arrumado. Mas se você chegou no banheiro, está aquela desordem, o cesto tudo sujo, roupa íntima jogada buscando, não entre no resto porque vai ser prejuízo. Porque banheiro não é toda hora que a gente vai, né? Você vai só quando tem necessidade. E se ele, quando tem necessidade você vai, está todo atrapalhado, sinal que você não entra toda hora. Você fica toda hora no banheiro? Pode ter uma mania, então, só olhando no banheiro e cedo, baixo do celular, né? Mas não é toda hora que você vai no banheiro. Então, se chegar na casa e estiver bagunçado, pode saber que o resto vai estar assim. E Deus, ele adora organização. Muitas pessoas falam, eu sou muito enjoado, sou muito chato, não importa não. Se for das coisas de Deus funcionarem bem, vão continuar sendo assim. Porque se tem uma das coisas que Deus adora, é quando nos organizemos em prol do reino, em prol da sua obra, e fazemos as coisas funcionarem. Olha o que Deus está dizendo, ei, Gideão, vai ter que organizar os seus pastor, mas é só 300 já não dá muita desorganização. Tudo bem, mas Deus diz, vai ter que colocar ordem nos 300. É 100 aqui, é 100 aqui, 100 lá. Sabe por quê? Deus é especialista em trabalhar onde há organização. Aonde a bagunça lá no inferno, eles fazem o que querem, mas na casa de Deus não. Deus é organizado, Deus tem tudo ali estabelecido. E Gideão vai ganhar aquela batalha por causa da organização. Vai fazer alguma coisa para Deus? Faz melhor que você faz na sua casa. Vai fazer alguma coisa para Deus? Faz com todo o seu vigor, com a sua determinação. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é tão especialista em organizar as coisas que até a verdade do meu povo podia ser. Todo mundo conhece a história da multiplicação dos pães. Manda sentar todo mundo. Tem esse negócio de furar fila, comer 4, 5, 10 pacotes de uma vez, sair com um bolso cheio. Não, senta todo mundo e come. Dá vontade de comer de novo? Dá na boca dele de novo. Dá vontade? Dá na boca de novo. Ainda vai, irmãos, quando tem organização, sobra. Quando não tem organização, pode ter sobra de comida, mas falta na boca do povo. Sabe por que Deus está prosperando essa região? Estamos debaixo de dificuldades, estamos debaixo de provas, sim, mas Deus não tem deixado faltar nada nessa regional, porque a organização faz parte desse projeto e Deus está honrando essa casa e Deus nos levará a lugares altos ainda, porque pensamos com uma obra que prossegue em organização. Pensa pela organização. Aleluia. 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 Deixa eu correr. Quarta atitude de Josafá. O que levou aquele povo a vencer aquela batalha? Josafá usou as armas dadas pelo próprio Senhor.